A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 17 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus pegou a Pedro, Tiago e João e os levou em particular. Eu estou conversando com pessoas que estão me ouvindo agora, que o Senhor quer te levar a um particular. Irmãos, existem coisas que enquanto a gente estiver na agitação aqui deste mundo, conectados com muitas coisas, com muitas pessoas, nós não vamos contemplar. Para o Senhor nos mostrar algumas coisas particulares, precisamos muitas vezes, irmãos, nos desconectar daquilo que pode nos distrair. O que tem te distraído? O que tem tirado recai de rastro e andarai você do foco? O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer, tem experiências novas te aguardando. Tem experiências novas que estão para acontecer na sua vida, mas muitas vezes você está tão distraído. Você está tão distraída e o Senhor está dizendo, eu quero um particular contigo. Não tinha possibilidade de Jesus fazer Pedro, Tiago e João contemplar ele transfigurado e Elias e Moisés diante de todo mundo. Porque aquilo era um particular. Tem coisas, irmãos, que só vai caber a gente e Deus e a gente. Mesmo quem você ama, você não vai poder levar contigo. Tem particulares que é só você e Deus. Tem propósitos que só serão manifestos para a nossa vida se a gente estiver conectados com o Senhor. Às vezes, irmãos, queremos bater um papo, queremos conversar e às vezes nos distraímos diariamente com pessoas que amamos, que está conosco, mas o Senhor está dizendo, o particular que eu tenho é contigo. Eu quero você sozinho e sozinha me buscando em um tempo de oração. Quando Jesus queria ter um tempo de oração, irmãos, um tempo de busca, ele se afastava de todos. E tem momentos que a gente precisa entender que o afastamento é necessário. Porque senão a gente só fica buscando aquilo que é bom momentaneamente falando. E nós não podemos ficar alimentando a nossa carne o tempo inteiro. O Espírito Santo está falando contigo e dizendo para você, eu não quero você alimentando sua carne. Só todo momento com aquilo que é distração. Com as redes sociais, com conversa aqui, com amizade ali. E esquecendo do principal particular que eu quero ter contigo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não pode abrir sua rede social. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma amizade com alguém saudável, conversar normalmente, não. Mas eu estou falando aqui sobre prioridades, sobre um tempo de prioridades. E tem um tempo aqui que o Senhor está deixando bem claro que era necessário os discípulos estarem com ele ali em particular. No caso aqui, Pedro, Tiago e João, eles precisavam ir para um alto monte. Jesus precisou se retirar juntamente com esses 3 que estão aqui com ele, do meio de todos, para que aquilo pudesse ser manifesto para eles. Para que haja manifestação do poder de Deus, às vezes Deus vai fechar portas na nossa vida, Deus vai tirar pessoas da nossa história, Deus vai começar a nos impulsionar a orarmos mais, mesmo sem vontade, quando a gente vê que já está no joelho, porque o Senhor quer ter um particular. Ele está dizendo para você, é eu e você e eu quero te manifestar coisas profundas, Arabastur e Andaraia. Eu quero te dar visões dos céus, eu quero trazer para você batismo com o Espírito Santo, Rabai, Decanto, Rabasto. Mas isso só vai acontecer se você se posicionar. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. E momentaneamente, irmãos, aqui neste momento era necessário um particular. Tem momentos na nossa vida que momentaneamente vai ser necessário um particular.
Vai ser necessário aquele tempo em que a gente batia um papo com a vizinha, com o colega, na tarde. Ah, já terminei meus afazeres de casa, eu vou lá bater um papo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o Senhor está dizendo, não. Estes períodos de horas vagas na sua vida, eu quero participar. Eu quero que seja um tempo de particular. Eu não estou falando aqui, irmãos, do seu devocional diário, porque isso você faz quando você acorda. Eu não estou falando aqui de um tempo que você tira para Deus o seu amanhecer, não. Eu estou falando aqui de tempos durante o seu dia, de particular. De algo que você precisa remover da sua história para ter tempos com Deus, porque Ele tem revelações profundas para você. Ele quer te mostrar o sobrenatural, mas tem coisas que não são manifestas diante de todo mundo, irmãos. Tem coisas que o Senhor nos mostra que são tão profundas e tão fortes que se a gente contar até mesmo para quem a gente ama, as pessoas não vão entender. Então aqui deixa bem claro nessa palavra que eles estavam ali em particular. Este particular não era com os outros discípulos, com Tomé, não era com Mateus. Este particular era com Pedro, Tiago e João. Quando o Senhor resolve ter particular conosco, nós agradecemos. Você já agradeceu a Deus porque o Senhor está te encontrando com essa palavra? E está dizendo para você, eu quero ter um particular contigo. Tem gente que quando ouve uma palavra dessa fica até triste. Ah, Deus, por que pessoas vão ter que sair da minha vida? E o Espírito Santo hoje, ele diz para você, se alegre, você é escolhido. Você é escolhida. Entre os discípulos, 3 deles eram selecionados para particular. E tem gente que está sendo selecionado, declare comigo, eu creio, que eu estou sendo selecionada para um particular. Eu creio que eu estou sendo selecionado para um particular. Irmãos, não é para todo mundo. Você vai observar que esta visão que Jesus aqui mostrou para Pedro, Tiago e João, aquilo sobrenatural que estava acontecendo diante dos olhos deles, não foi para todos os discípulos. Tem coisas que é para pessoas que Deus escolhe. E as escolhas são deles, não são nossas. A gente não tem que entender o que Deus faz. A gente precisa se sentir privilegiado, se alegrar. Você tem agradecido a Deus, porque ter um particular contigo é difícil. É necessário renúncia, porque irmãos. Não é de qualquer jeito que o Senhor se apresenta. Não é de qualquer jeito que o Senhor tem um nível de intimidade profundo. Muitas vezes vai ser doloroso. Porque pessoas que nós temos apreço vai precisar ficar um pouquinho de lado para a gente ter um particular com Deus. E aqui, irmãos, nós observamos. A família desses não foram. Os amigos desses não foram. Era Jesus e eles. Agora é Jesus e você. O Senhor está dizendo, são coisas tão profundas, minha filha, que você vai ficar perplexa. Irmãos, não foi somente a visão que já foi extraordinária que eles contemplaram aqui, não. Não foi somente ver Jesus diante deles transfigurado, que já foi algo sobrenatural. Mas também foi contemplar Elias e Moisés. Foi ter uma visão realmente, irmãos, extraordinária, vinda dos céus diretamente. Sabe o que é um pão quentinho do céu descido assim, sabe, no mistério para você? É assim que Deus quer fazer. Algo que nem todo mundo tem acesso. Rabasto, candaraia. Porque o reino dos céus é mistério, irmãos. O reino de Deus é mistério. E Deus só dá a conhecer a quem Ele quer. E Ele está dizendo, Rabai Candarasto, através dessa palavra eu quero dar a conhecer a você os meus mistérios. Não é para todo mundo. E é por isso que você, meu irmão, e é por isso que você, minha irmã, precisa agradecer por esses tempos de particular. Por esses tempos em que você entra em processo forçado. Porque tem processo na nossa vida, irmãos, que a gente não queria entrar. Tem adversidades que a gente não queria enfrentar. Tem lugares que a gente não queria deixar. Tem limpezas que a gente não queria viver na nossa vida. Mas é necessário para que o particular aconteça. E para não ficar sombra de dúvidas, que aqui era um particular de Deus, de Jesus para com aqueles discípulos, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele bradou do céu. Porque quando é de Deus, irmãos, ele confirma. E essa palavra é confirmação. Tem pessoas que já têm sentido que Deus tem cobrado de você mais particular. Que Deus quer ter maturidade contigo. Você tem sentido a necessidade de orar mais. A necessidade de buscar mais. E você tem dito, Deus, eu não estou entendendo. Parece que eu estou buscando e não está sendo suficiente. E Deus está dizendo, tem que ser mais. Porque eu quero te levar para o nível profundo. E este nível que eu quero te levar
Não dá pra ir de qualquer jeito. Não dá pra ir de qualquer forma. Declare comigo, eu creio que eu vou a níveis profundos com Deus. E não é de qualquer jeito. Eu creio que eu vou a níveis profundos com Deus e não é de qualquer jeito. Aí nós observamos que Deus tudo que fala confirma, versículo de número 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Veio uma nuvem e os envolveu luminosa. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi. O próprio Deus bradou. Você vai observar que o sobrenatural aconteceu aqui nesse monte, irmãos. O extraordinário aconteceu. Por quê? Porque eles estavam em particular. Tem coisas que Deus não vai manifestar diante de todo mundo. Tem pessoas, irmãos, que têm problema em entrar no quarto, fechar a porta e orar. Tem pessoas que gostam de orar somente quando estão na igreja, muita gente junto. Mas o Senhor está dizendo, tem momentos que é você e eu e você. Eu quero manifestar a minha glória, eu quero te dar visões sobrenaturais. Eu quero que a minha nuvem te envolva. Eu quero te revelar mistério dentro de mistério. Eu quero te mostrar o oculto, profundo e o escondido. Eu quero te revelar o sobrenatural. Mas para isso acontecer não dá, irmãos, para ser diante de todo mundo. Não tem como a gente continuar rodeado por tantas pessoas e distrações. Comece a se abdicar daquilo que você sabe que é preciso para que você tenha uma intimidade mais profunda. O que tem tomado o seu tempo com Deus? O que tem tomado sua intimidade, o seu particular? Comece a remover, porque Deus tem coisas sobrenaturais para fazer na sua vida. Então Deus vem de maneira extraordinária e testifica. Este é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Não é somente as visões que vocês estão tendo agora. Não é somente aquilo que vocês estão contemplando diante dos olhos de vocês. Eu confirmo o que está sendo mostrado para vocês. Está chegando o tempo de confirmações, um tempo de revelações, um tempo de visões, de sonhos. Um tempo em que Deus manifestará diante dos teus olhos milagres. Mas para isso acontecer, é necessário pararmos para ouvirmos o que o Senhor tem para nós no particular. Tem pessoas aqui que não sabem mais o que é um particular. Você tem orado, tem buscado, mas muitas vezes em conjunto, junto com outras pessoas, e é bom a gente estar com outras pessoas. A gente sabe que é bom, irmãos, um fortalecer o outro, mas tem momentos que a gente, Deus, irmãos, Deus e a gente é entrar no quarto, fechar a porta em secreto. É ter um particular com Deus. Ele quer conversar contigo. Ele quer te mostrar coisas profundas que os homens não contemplam, que humanamente falando é loucura aos olhos de muitos. Irmãos, foi tão forte a manifestação do poder de Deus que a Bíblia diz que ouvindo a voz do Senhor falando, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Porque quando fala de manifestação do poder de Deus, quando fala de sobrenatural, irmãos, nós nos amedrontamos, né? Até porque o Senhor é santo. O Senhor é tão poderoso. Eu não sei vocês, mas tem particular que Deus tem conosco que dá até fraqueza na carne. Parece que a gente tá trêmula, sabe? Parece que o nosso corpo tá tremendo, tá fraco. Quando o Senhor nos visita, quando há uma grande manifestação do poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, ela é fragilizada. E o poder de Deus é muito grande. Só que a Bíblia diz aqui, irmãos, que eles estavam com grande medo. Não tenha medo daquilo que o Senhor tem para revelar para você. Não tenha medo de um nível mais profundo. Tem pessoas que têm medo de um nível mais profundo porque temem as guerras, temem as batalhas. Porque sabe, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais eu busco, quanto mais eu intensifico a oração, quanto mais eu elevo o nível com Deus, quanto mais eu estou ali, sabe, me aprofundando com as coisas do Senhor, eu vou passar mais lutas. Não tem muita gente que prefere ficar no raso. Porque tem medo de luta. Não tenha medo das lutas. Não tenha medo das dificuldades. Declare comigo, eu não vou temer a nada, porque Deus é comigo. Eu não vou temer a nada, porque Deus é comigo. Quando Jesus, ele se aproximou ali, ele viu, né, que eles estavam caídos, os discípulos estavam ali com medo, como a Bíblia deixa bem claro, porque é normal o ser humano sentir medo. O que não é normal é você deixar o medo te controlar. Você tem que escolher quem te controla, se é a sua fé ou se é o seu medo.
O medo não pode te controlar. Mas é normal você sentir medo. Então os discípulos estavam com medo. Aí a Bíblia diz que Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não temais. Jesus tocou neles. Por quê, irmãos? Porque eles precisavam ser tocados. Tem momentos que a manifestação do poder de Deus é tão grande que se o Senhor não nos sustentar, a gente não entra. Aí Jesus sabia, foi muito grande a manifestação do poder aqui. Foi muito sobrenatural, eles estão fracos, deixa eu tocar nele. Erguei-vos, agora se levantem. Vocês estão fortalecidos, não tenham medo. Não tenha medo de um nível mais profundo. Não tenha medo da manifestação do poder de Deus. A Bíblia diz que quando eles levantaram os olhos, os discípulos, a ninguém viram senão Jesus. Versículo 8. Aqui nós observamos de maneira clara que a manifestação foi do poder de Deus. Eles contemplaram Jesus. Eles viram a Jesus, mas não viram ninguém humanamente falando ali naquele lugar. Porque aquela manifestação foi dos céus. E o Senhor está dizendo, a manifestação que eu vou trazer para sua vida será dos céus. Será de espantar. Mas não temas, porque eu tô te levando para um particular para te mostrar coisas sobrenaturais. É normal a sua carne se sentir fragilizada, é normal você se sentir cansado, às vezes você temer. O que não é normal é você deixar o medo te controlar e você agir com falta de fé. Não temas, Jesus está contigo. Se ele quer te levar a um particular, ele quer manifestar o poder dele para você de maneira sobrenatural, como só ele sabe fazer. Creia que Deus tem uma manifestação de poder para sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor está marcando um particular com os teus filhos. E o Senhor está dizendo, tem muitas pessoas que vão se afastar, tem muitas portas que vão fechar, tem muitas pessoas que começarão a ter desejo, vontade de buscar, porque Deus tem manifestação do poder dele para trazer para sua vida, Pai. Obrigada por nos escolher entre a multidão. Pai, esses discípulos aqui eram escolhidos dos escolhidos, Pai. E tem pessoas aqui que são assim, são escolhidos, Pai, de maneira sobrenatural, como nem todo mundo, porque a manifestação do teu poder, Pai, da tua glória, não vem para todos, mas vem para aqueles que o Senhor escolhe. E eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor escolheu a Pedro, que o Senhor escolheu a Tiago, que o Senhor escolheu a João, o Senhor está escolhendo os teus filhos amados, e o Senhor manifestará a tua glória, e o Senhor fará o impossível acontecer. Ah, Senhor, foi uma grande manifestação aqui neste monte, foi algo sobrenatural que aconteceu, e eu creio que o Senhor ainda tem sobrenatural para revelar, eu creio que o Senhor ainda tem sobrenatural para mostrar, eu creio, Pai, que este particular será extraordinário, eu creio, Pai, que assim como os discípulos desceram dali impactados daquele monte, os teus filhos, Pai, sairão, meu Deus amado, do particular, sabe, impactados, atônitos, perplexos, diante da tua grandeza, porque eu creio, Pai, que uma grande manifestação do teu poder é chegado. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio em revelações do alto, eu creio em revelações profundas que somente o Senhor pode dar, confirmar e testificar, porque o Senhor deu, meu Pai, a revelação e o Senhor ainda confirmou, e eu creio na tua confirmação. Eu creio, Pai, que o sobrenatural acontecerá. Eu creio, Senhor, na manifestação do teu poder, como houve aqui neste monte da transfiguração, haverá também na vida dos teus filhos, Pai, daqueles que creem, daqueles que se apegam a ti, daqueles que acreditam, meu Deus amado, que tu és o Deus todo-poderoso do sobrenatural. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção, Pai, à vida e à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem
se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contar, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, que o Senhor os prospere, que o teu Espírito Santo os visite, Pai, de maneira especial, sobrenatural e extraordinária. Pai, eu te peço também que o Senhor conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo continue falando melhor os corações dos teus filhos e trabalhando na vida deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Jesus levou os discípulos a uma experiência sobrenatural no particular, ele disse para você: eu tenho um particular para manifestar para você. Eu tenho um particular para trazer para sua vida. É tempo de se desconectar daquilo que você sabe que pode impedir o que Deus tem para revelar para você. Deus tem manifestação do poder dele, será grandioso. O que ele fará e será diante dos teus olhos. É tempo de sobrenatural. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e esta manifestação do poder de Deus de maneira sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém.